Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Nós estamos já no 22º capítulo da nossa série, As Perguntas que Deus Fez. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos lá para o livro do profeta Isaías. Ali no primeiro capítulo tem duas perguntas que o Senhor faz ao seu povo e que tem um ensinamento muito precioso para as nossas vidas. Isaías capítulo 1, versículo 11, está escrito assim: Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim, diz o Senhor? Estou cheio de ofertas queimadas, de carneiro, da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Quando vindes para nos apresentardes perante a mim, quem tem requerido a vossa mão, que pisei ainda nos meus átrios? É a segunda pergunta que o Senhor faz. Irmãos, o contexto desse texto aqui fala sobre um tempo de muita abundância, um tempo de, talvez até um refrigério, entre aspas, para o povo de Israel nesse momento. Nós observamos ali que Isaías é levantado para, assim, ensinar o povo, trazer as palavras do Senhor, para que eles fossem conduzidos novamente para o local que Deus, assim, gostaria que eles estivessem. Afinal, nada mais fácil de fazer com que nós nos perdamos do que num momento de calmaria, num momento de provisão. É muito fácil nós buscarmos ao Senhor quando temos grandes dificuldades. Mas quando tudo vai bem, a conta está cheia, a família está bem, talvez a gente encontre um pouco mais de dificuldade em fazer isso, e essa não deveria ser o nosso posicionamento. E esse era o contexto. O povo estava tão bem, tão bem, tão bem, que passou a não precisar mais tanto do Senhor, passou a não ser mais tão obediente quanto deveria ser, e acabou começando a se entregar ali às suas próprias vontades, seus próprios desejos, se contaminarem, mas continuaram ainda tendo uma vida de ir ao templo, fazer os seus sacrifícios, entregar as suas ofertas, tudo como meros ritos religiosos. Iam ao templo para que cumprisse ali uma liturgia, digamos assim, fosse ali como nos nossos dias de hoje, vão ao culto no domingo, entendendo que é uma requisição ali religiosa, como se fosse bater o seu ponto, deixar tudo certo, e ali estaria tudo resolvido, fariam sacrifícios, alguma coisa ou outra ali entregando para o Senhor, entendendo que isso seria o máximo que eles poderiam estar fazendo. E aí o Senhor começa com essas perguntas aqui, dizendo que ele não se agradava somente do sacrifício, porque o que Deus gostaria verdadeiramente seria uma devoção, uma adoração verdadeira proveniente de seus corações e buscando, sobretudo, um relacionamento para com Deus. É uma mensagem tão antiga, irmãos, que está escrita aqui, mais ou menos uns 2.700, 2.800 anos que foi escrita essa mensagem aqui, e ela é tão atual ainda. Por muitas vezes pode ser que o Senhor ele venha fazer essas perguntas no tempo moderno aqui, no tempo atual das nossas vidas. Ou por que você tem feito tantos sacrifícios? Ou por que você tem entrado, acessado nos meus átrios, nos meus lugares de adoração, nos meus lugares de relacionamento, nos meus lugares onde você deveria estar fazendo a purificação da sua vida, e você está aqui somente para cumprir um rito religioso? Essas perguntas que Deus fez aqui enquadram-se muito facilmente na vida atual. E a resposta que Deus desejava não era porque ele não sabia da resposta, afinal ele só estava ali confrontando o seu povo através do profeta Isaías, para que eles tomassem sim uma decisão em relação à resposta que assim o Senhor desejaria para suas vidas. A resposta que Deus gostaria que fosse obtida através dessas perguntas seria uma resposta de arrependimento, uma resposta de humilhação diante do Senhor, claro, com certeza, em adoração e reverência, mas para que as vidas fossem convertidas e voltassem a viver aquilo que Deus verdadeiramente tinha para a vida deles. Não somente em meros ritos religiosos de ir ao culto, prestar os seus sacrifícios e achar que isso é o máximo que deve ser feito, não. A entrega deve ser total e genuína dos nossos corações, buscando sempre um relacionamento para com o Senhor. Essa pergunta, mesmo que antiga, ela é muito atual, ela cabe facilmente nos nossos corações. Eu quero instigar você a pensar nessa sexta-feira. O que tem motivado você a buscar o Senhor? São cumprimentos de meros ritos religiosos, ou você entende a totalidade daquilo que você precisa fazer em buscar, em cultuar ao Senhor? Se você estiver indo para uma igreja, indo para cultos, fazendo os seus sacrifícios, devolvendo as suas ofertas, dízimos, somente por ritos religiosos, saiba que isso não agrada o Senhor, e chegará um determinado momento que, de alguma forma, eu e você seremos cobrados em relação a essa situação. Nós precisamos entrar diante da presença do Senhor com os nossos louvores, com a nossa gratidão, principalmente com a nossa adoração em espírito e em verdade, pois o Senhor sonda e consulta o mais profundo do nosso coração e da nossa alma. Por isso que nós podemos até enganar as pessoas, podemos pagar de bonzinhos por aí, de crentes por aí, mas do Senhor nada fica oculto. Principalmente se nós queremos carregar pecados, posicionamentos pessoais, juntamente com uma vida eclesiástica, com uma vida cristã. Isso não combina, e o Senhor ele nos lembra disso nesta manhã, com essas perguntas poderosas e confrontantes que ele fez para o seu povo naquele momento através de Isaías. Vamos orar?
Pai, nós estamos diante da Tua presença aqui nessa manhã, Paizinho. Estamos aqui gratos, porque mais um dia, assim, o Senhor nos permitiu começar o dia, viver mais um dia, Senhor, respirar mais um dia, Senhor. Estamos aqui com as nossas faculdades intelectuais também ativas para que possamos discernir aquilo que o Senhor está falando. Hoje falamos sobre um tempo, um momento da história que o povo estava indo para os cultos, indo para a igreja, somente para cumprir meros ritos religiosos, pensando que aquilo ali era mais do que suficiente. O Senhor nessa manhã nos lembrou que o Senhor quer realmente um relacionamento nosso. O Senhor procura os corações adoradores e assim nós queremos ser encontrados pelo Senhor. Que o Senhor não permita que nenhum mecanismo, nada, nenhum método venha automatizar, Senhor, os nossos processos devocionais para com o Senhor. Mas que todos os dias nós sejamos, Senhor, não somente confrontados, mas também encorajados, Senhor, para que estejamos de pé, Senhor, firmes naquilo que o Senhor deseja que realizemos nesse tempo, Senhor, naquilo que tange o nosso relacionamento contigo, Senhor. Leve embora todo engano, Senhor. Leve embora toda frieza espiritual, Senhor. Leve embora tudo aquilo que nos faz também, da mesma forma, ceder mais às situações da carne pecaminosa, Senhor, e não propriamente aquilo que o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa oração nesta manhã, para a glória de Deus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua sexta-feira, faça uma análise aí dentro da sua mente, dentro do seu coração e procure entender e compreender o que tem motivado você estar buscando a cultuar o Senhor e principalmente o estado que você tem chegado emocionalmente e espiritualmente nos átrios do Senhor. Que Deus te abençoe.